Hoje o vídeo ele é bem polêmico porque a gente vai falar de esteroides anabolizantes, principalmente porque tem muita informação sendo disseminada nas redes sociais e eu sinto que eu preciso falar sobre isso. Apesar de morar fora do Brasil, muito do meu conteúdo das redes sociais está associado ao Brasil e é claro, é nítido que o fisiculturismo ele está se tornando uma tendência não só no Brasil, como também no mundo. E grande parte disso se dá à presença de fisiculturistas e também de treinadores em podcasts. E eu acho extremamente top porque isso difunde o esporte, ou seja, torna o esporte mais aceitável e mais popular para a galera, ou seja, mais dinheiro, porém tem o efeito colateral porque qualquer pessoa com microfone pode expressar a sua opinião e muitas vezes opinião que não vai funcionar ou que não serve, que não deveria ser recomendada para grande parte da população. E é claro que hoje eu vou falar do lado negativo dos esteroides anabolizantes e eu vou tentar linkar isso com essa nova tendência do fisiculturismo e essa nova geração que está cada vez mais ansiosa, que não tem planejamento de longo prazo, que quer cada vez mais resultados mais rápidos e que isso, consequentemente, vai levar ao uso de esteroides anabolizantes que muitas vezes as pessoas acabam sendo influenciadas nesses programas de podcasts e por esses atletas de fisiculturismo. Só que antes de a gente continuar, eu só quero te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e dessa forma me ajudar a atingir a meta de monetização e a realizar o meu sonho em viver de YouTube, para que eu consiga produzir cada vez mais conteúdo para vocês, fazendo algo que realmente gosto. Então, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Bom, eu já sou treinador há quase 10 anos e eu gastei grande parte desse tempo sendo treinador personal trainer em academias no Brasil. Hoje eu trabalho na Inglaterra, porém ficou nítido no Brasil que o uso de esteroides anabolizantes virou quase que uma erva daninha dentro das academias. E eu acho que foi meu destino para eu estudar hormônios, porque eu fiz meu mestrado dentro de uma faculdade de odontologia, onde o laboratório ele vinha pesquisando o uso de hormônio como terapia de reposição hormonal e como isso afetava nos parâmetros de estresse oxidativo. E o estresse oxidativo ele acaba sendo um processo bem danoso para nossas células, porque durante o processo de respiração celular, as mitocôndrias acabam gerando essas espécies reativas de oxigênio, que elas podem ter diversos formatos, elas podem ter um poder de dano diferente, dependendo de qual tipo de espécie reativa a gente está falando. Porém, essas espécies reativas de oxigênio, elas estão soltas no nosso organismo, tentando capturar um elétron de uma outra molécula que está estável e está desempenhando a sua função normal. E essa molécula que perdeu esse elétron, ela sofre o processo que é chamado de oxidação. E esse efeito, que é desencadeado de forma sistêmica e descontrolada, é chamado de estresse oxidativo. Inclusive, dependendo do tipo de molécula, dependendo do tipo de espécie reativa de oxigênio que a gente está falando, essas espécies reativas elas podem danificar inclusive o nosso DNA e que você pode futuramente acabar gerando ali uma alteração de gene que pode ser passada para os seus filhos. Então, entendendo esse conceito, eu costumo resumir o estresse oxidativo como um subproduto de qualquer estresse que esteja causando no nosso corpo, que esteja ocorrendo dentro do nosso corpo, como por exemplo o exercício físico é uma forma de estresse, diabetes é uma forma de estresse, inflamação é uma forma de estresse, obesidade vai gerar inflamação, que também é uma forma de estresse, e também câncer em estágio inicial, câncer em estágio final. E todos esses pacientes, se eles fizerem o teste de estresse oxidativo, com certeza vai dar ali estresse oxidativo exacerbado ou aumentado. Significa que as nossas células estão sendo danificadas por essas espécies reativas de oxigênio. Mas por que eu estou falando tudo isso? Se o assunto do vídeo era hormônio? Porque justamente o uso de testosterona, o uso de hormônios vai levar ao aumento do estresse oxidativo no nosso corpo. Essa foi a base do meu estudo de mestrado e a gente conseguiu mostrar isso. A gente conseguiu mostrar, baseado no nosso estudo e também na literatura disponível, que o uso de hormônio anabolizante aumenta o estresse oxidativo. Porém, as pessoas elas fazem uso de testosterona pelos efeitos conhecidos desse hormônio, como por exemplo, ganho de força muscular, ganho de massa muscular, aumento do libido. Só que muitas vezes essas pessoas se esquecem ou nem sabem porque as pessoas não falam sobre isso, é que diversas células do nosso corpo são responsivas à testosterona, inclusive nossa próstata, inclusive nosso cérebro, nosso coração, diversos outros tecidos. E é claro que se existe testosterona disponível no nosso corpo, esses tecidos também vão capturar testosterona e eles também vão crescer. E aí é claro que a gente está falando de aumento de risco cardíaco, é claro que a gente está falando de aumento de próstata e é claro que a gente está falando também de aumento do estresse oxidativo de forma sistêmica. É claro que diversos tecidos eles vão responder de forma diferente à testosterona. Em alguns tecidos, o uso de testosterona acaba reduzindo o estresse oxidativo, já em outros tecidos acaba aumentando o estresse oxidativo.
Porém, é importante falar que grande parte dos estudos fizeram ali o uso de doses, digamos, para aplicação no nosso dia a dia. Ou seja, doses que seriam consideradas normais. Porém, a gente sabe que grande parte dos atletas de fisiculturismo e de pessoas que fazem o uso dentro de academias, elas fazem o uso de overdose, ou seja, a gente não sabe qual é o efeito disso na prática. A gente não sabe o quanto que essa dosagem pode aumentar em questão de estresse oxidativo e quanto que isso vai influenciar aí no aumento dos outros tecidos, como coração, como próstata. E aí a gente vê casos, por exemplo, de pessoas muito novas morrendo, como esse cara aqui que você provavelmente já viu um vídeo dele, o caso do próprio filho do Abílio Diniz, do bilionário, que era um cara de 50 e poucos anos, atleta, perfil atlético, saudável, treinava intenso ali regularmente, que simplesmente morreu de ataque cardíaco. Por que isso aconteceu? Não sei, não li nada sobre isso, mas quando eu recebi a notícia, eu falei, poxa, talvez isso esteja relacionado com o uso de hormônio anabolizante. Cara, e como treinador e também como alguém que treina intenso na academia, eu entendo a motivação das pessoas de buscar o auxílio do esteroide anabolizante. Porque a gente quer ter o corpo do nosso sonho rápido, porque a gente muitas vezes se esforça na academia, come bem e o resultado ele demora para chegar. Porém, eu sei dos efeitos que isso pode causar e eu não faço uso de hormônio e eu não recomendo que as pessoas façam o uso de hormônio para fins estéticos. Justamente por conta de tudo isso que eu já falei. Eu tô falando para vocês que existe o risco da gente danificar o nosso DNA e passar isso para futuras gerações. Então, olha o quão grave é isso. Porém, por outro lado, eu sou a favor do uso de hormônio anabolizante para fins de saúde, de melhora da qualidade de vida, não só para pessoas idosas, mas também para indivíduos mais jovens. Existem casos específicos onde o uso de hormônio não só é recomendado como necessário para melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm 20 anos de idade, onde a produção de testosterona ela tem uma deficiência, existe algum tipo de problema ali com o gene relacionado à testosterona. Por exemplo, a minha mãe ela tem 54 anos, ela não faz uso de hormônio, porém toda vez que eu ligo para ela, eu falo sobre a importância dela buscar um médico para ver se faz sentido ou não ela fazer o uso desse hormônio, porque ela tem 54 anos, ela não tem uma quantidade muito grande de massa muscular, mas ela tem uma quantidade alta de gordura corporal, ou seja, ela precisa de músculo para produzir miocina, ela precisa de músculo para ser mais forte, ela precisa de músculo para conseguir fazer praticamente tudo na vida dela. E o uso de hormônio vai ajudar nesse processo. Ela não faz uso, porém toda vez eu recomendo que ela vá buscar ajuda de um médico. Principalmente porque após a menopausa, a produção de hormônios para as mulheres cai drasticamente. Para os homens também, a partir dos 40 anos de idade, os estudos mostram que mais ou menos a cada 10 anos a produção de testosterona ou de hormônios anabólicos diminui cerca de 10%. Inclusive no meu caso, eu tenho aí quase 30 anos e quando chegar nos meus 40, eu vou pedir a ajuda de um médico e ver se faz sentido eu fazer o uso de reposição hormonal, porque eu entendo que é importante quando você vai ficando mais velho, por ganho de músculo, por ganho de força, enfim, por conta de todos os motivos que eu já falei nesse vídeo. E o meu medo, isso já está acontecendo aqui, essa galera mais nova que está extremamente ansiosa o tempo todo com o telefone na mão, assistindo podcast, vendo esses atletas de fisiculturismo recomendar. Inclusive eu já vi podcasts onde as pessoas, esses atletas falam de qual deveria ser o ciclo hormonal que as pessoas devem começar. Olha que absurdo! E essa galera mais nova que vai entrar na academia, vai achar que o uso de anabolizante é normal, vão começar a fazer uso e lá na frente, com os 30, 40 anos, vai ter aí diversos problemas de saúde. E sim, novamente eu entendo o motivo, ganhos rápidos, porém isso não é saudável no longo prazo. E se você achou o conteúdo desse vídeo informativo e se te ajudou de alguma forma, eu só te peço para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ajudar com o meu sonho de viver de YouTube, produzir cada vez mais conteúdo de qualidade aqui para vocês. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.